Vamos começar com as levantadoras, Cacá Bizoc. Devemos ter aí uma temporada bem interessante para os principais times do país. Temos ali em cima a Prielts assumindo aí o protagonismo dentro do Gerdau Minas. Não sabemos ainda se vai ser Prielts titular. Ontem o Nicola Negro sinalizou que é Prielts, mas a Jaque, que foi titular do Barueri, pode ter um espaço grande dentro da equipe. Claudinha, no Dentil Praia Clube, Dani Lins, César Vôlei Bauru, temos Juma ali no Fluminense, a Kênia e a Giovana também nessa posição indefinida de titular dentro do Osasco São Cristóvão Saúde, e a King no Sesc RJ Flamengo. Então, eu queria, antes de começar a fazer a análise, Vanessa, deixar bem claro que é uma posição pré-temporada, né? É o que a gente conhece de cada uma delas, o que a gente acha que pode acontecer. Mas todas elas podem surpreender, principalmente do lado positivo, né? E é isso que a gente espera. Então, com algumas críticas aqui, algumas comparações que a gente fizer, elas não refletem necessariamente a qualidade técnica, nem uma comparação entre uma e outra, né? Mas eu vejo aí, Vanessa, alguns grupos, né? Então, eu vejo primeiro o grupo, para mim, duas levantadoras que não deixam dúvida quanto à capacidade de levar as equipes a um caminho para brigar pelo título, que é a Claudinha e a Dani Lins, né? Eu acho que são duas levantadoras já reconhecidas. A Claudinha, apesar de ter muitos críticos, a Claudinha está no Praia Clube durante todos esses anos em que o Praia chegou entre os primeiros. Então, é uma levantadora capaz de fazer o Praia chegar novamente a uma decisão, é uma levantadora acostumada já com o elenco. Esse entrosamento, essa sintonia vai ser muito importante para o Praia Clube já começar a temporada sem precisar passar pelo que muitos outros vão passar. E se a gente levar em conta que a CBV mudou, né, a organização da tabela, colocando jogos mais equilibrados nesse início de temporada, o Praia Clube pode sair na frente por causa disso, né? A Dani Lins é outra que está mostrando que a experiência chegou, mas a idade não, né? Ela está jogando muito bem, fez uma Supercopa ontem espetacular, já vinha bem no Paulista, principal responsável por fazer o time ir bem também na Superliga do ano passado, tanto que muita gente defendia a presença da Dani na seleção brasileira, porque ela estava jogando realmente o fino. Então, eu não tenho dúvida que o Praia e o SESI, dependendo de levantadoras, eles estão muito bem servidas e não vai dar branco em ninguém. Então, por isso que eu coloco Claudinha e Dani num lugar ali, né? Elas estão um pouquinho acima e um pouquinho à frente das demais, tá? E isso pode ajudar positivamente a equipe delas. Duas jogadoras eu colocaria nesse outro bloco. A King, a levantadora do Canadá, e a Juma, tá? Não por terem as mesmas características, nem estarem na mesma situação, mas são duas levantadoras que podem surpreender. A King é a primeira vez que joga no Brasil, não é fácil você se adaptar rapidamente, né? Não é fácil você vir para uma grande equipe e jogar imediatamente. Ela está evoluindo com a seleção do Canadá, é uma das jogadoras que mais contribuíram para essa evolução, mas ela chega num Sesc Flamengo com uma estrutura já pronta, com um modo de jogar próprio da comissão técnica que já vem há anos trabalhando junto. Não tem jogadoras tão espetaculares como outros times têm, né? Ela tem a Bruna Honório, que talvez seja a maior derrubadora de bola, mas outras jogadoras que não são necessariamente, do ponto de vista ofensivo, tão fortes quanto outras de outros times. Então, talvez a King tenha dificuldade nesse sentido. Como que eu vou jogar? Como que ela vai jogar a partir do que ela tem de material humano ali? E por ser a primeira temporada dela. Será que ela vai se adaptar
Será que ela vai conseguir jogar? Será que ela vai estar à vontade? E a Juma é uma levantadora que a gente sabe que teve um ótimo período alguns anos atrás. É uma levantadora que não dá para a gente falar assim, a Juma acabou. A Juma precisa se reinventar, a Juma precisa encontrar um ambiente em que ela se sinta bem, que ela consiga desenvolver, que mentalmente ela consiga retomar, crescer. E isso pode acontecer esse ano, né? Porque capacidade a gente sabe que ela tem. Então, são duas levantadoras que eu acredito que, se elas conseguirem render o que elas podem transformar o time que elas estão jogando. Tá? Então, o Fluminense e o Flamengo, na questão de levantadora, elas têm essa possibilidade de crescer talvez mais que as outras. Eu acabei de falar da Claudinha e da Dani, então ali, num patamar que você fala assim, pô, a Claudinha vai jogar mais do que ela jogou ano passado? Muito difícil. A Dani vai jogar mais do que ela está jogando? Muito difícil. Né? A gente espera que elas mantenham, com a idade que elas têm, o que elas estão jogando. Agora, Juma e King, cara, o que elas podem crescer é muito mais do que as duas. Né? E aí a gente vai ver um Flamengo e um Fluminense mais fortes. A briga em Osasco, para mim, precisa ser positiva para o time. Eu acho que a comissão técnica vai investir na Quênia, que já vem do ano passado, né, com investimento ali, jogando às vezes mais do que a Fabiola até. Vão insistir com ela. É uma levantadora com potencial para crescimento. Mas essa posição de ter uma levantadora quase do mesmo nível, e eu não falo assim do mesmo nível, porque, por exemplo, eu vejo a Kênia com um potencial para a seleção, mas não vejo a Giovana com potencial para a seleção, exatamente pelo tipo físico. Né? Agora, a Giovana, para o Osasco, pode ser que, num determinado momento, seja mais interessante do que a Kênia. Como é que vai ser lidado com isso? Né? A gente viu, ano passado, uma situação completamente diferente, que tinha a Fabiola, que era experiente, que, bateu barata voa, né? É a Fabiola. Chama a Fabiola aí, que ela vai para o lugar da Kênia. A Fabiola não está bem, entra a Kênia. Será que ela vai aguentar a pressão de um quinto set, num Liberate lotado e tal? Então, tinha essa situação. Agora, com a Giovana, é aquele negócio, eu sou tão boa quanto ela. Por que está ela, por que não estou eu? Então, se conseguir controlar isso, se as duas conseguirem agir positivamente para o time, eu acho que não está bem entre a outra, tem total capacidade de fazer o que a outra não estava fazendo, é o mesmo nível técnico. Então, eu vejo por aí. Né? Então, o Osasco vive um panorama que é próprio dele. Pode evoluir? Pode evoluir. Mas precisa resolver esse problema interno aí de não ter uma disputa entre duas iguais que ainda estão buscando seu espaço. Né? Acho que ficou claro, né? Porque não é como acontece, por exemplo, numa seleção, que você tem duas fora de série que estão lá, que sabem que... Ali não, são duas que estão brigando por uma projeção maior. Né? Tem as suas dificuldades, tem as suas deficiências. Se elas conseguirem se completar, ótimo. Se elas forem disputar, né, de um jeito não muito positivo, aí pode ser ruim para Osasco. A Prieldes, para mim, é a que tem o maior desafio. Ela substitui a Macris, que durante anos foi a melhor levantadora em atuação aqui no Brasil, e ela tem o desafio também de comandar um time que é campeão da Superliga. É o time a ser batido, é o melhor time dos últimos anos. E como é que ela vai fazer? Quanto de maturidade, de casca a Prieldes tem para suportar essa pressão? Cara, jogar no Minas não é fácil. Há anos não é fácil. Tem uma história, tem uma tradição. Né? Porque não conseguiu segurar essa onda de jogar pelo Minas, de defender o Minas, de ser titular no Minas. O Minas respira vôlei. Quem não é lá de Belo Horizonte
não faz ideia, porque você pega aqui qualquer equipe de São Paulo, vai, quem é de São Paulo. Você treinou, você vai embora, você não tem muita relação com o lugar que você treina, você só volta para treinar, para jogar. No Minas, você almoça de domingo, você vai pegar piscina, você vai encontrar com o pessoal, você toma lanche na lanchonete, você fica mais tempo no Minas do que você fica nos outros clubes. E aí é papapá, porque todo mundo entende de vôlei lá. Então você precisa saber administrar isso também, né? E aí a Prieldes, ela tem esse grande desafio, porque ela não teve nenhuma equipe que ela vestiu a responsabilidade como ela está vestindo esse ano, né? A Jaque também é muito nova, não tem esse estofo aí para segurar a bucha. Então eu fico bem assim preocupado de como elas vão conseguir lidar com isso. Agora, a Prieldes é uma levantadora que, na minha opinião, algumas temporadas atrás, ela ficou numa situação aí de secundária, quando ela tinha chance de ser a primeira levantadora, podia ter ido para equipes em que ela fosse ser a protagonista. Agora ela vai ter que ser na marra e do melhor time do Brasil, né? Então é complicado. É a grande chance, né, Cacá, da carreira dela. A Priel diz que já frequentou outros grandes times, mas sempre na condição de reserva. Agora ela assume aí o principal time do país como titular. Cacá Bizoc, eu acho que a comissão técnica do Osasco tem dado mais preferência para a Giovana. Nos jogos decisivos do Paulista foi a Giovana que veio como titular. Mas aguardemos, né, porque são duas levantadoras, como você bem lembrou, de um bom nível, que tem tudo aí para fazer uma disputa interessante nessa temporada. Antes da gente passar para a próxima posição, eu queria te perguntar da Juma. A Juma vem de uma temporada muito ruim no Sesc RJ Flamengo, tanto que a Giovana assume a titularidade e transforma a equipe. Como que uma jogadora que passa uma temporada tão ruim no time do tamanho do Sesc, agora vai para o grande rival, né, assim, falando em futebol, para o Fluminense, encara como uma nova chance, um novo recomeço na temporada? Porque se ela for mal de novo, ela vai ficar marcada, né, como uma levantadora que tinha grande potencial e talvez não aconteça. Então, por isso que eu acho muito complicado a gente analisar, Vanessa, e tentar determinar alguma coisa. Porque o problema da pessoa no clube que ela está depende muito do que ela está sentindo. Então, eu já vi muita gente mudar de clube e falar assim, pô, agora eu estou respirando. Porque não se sentia bem com o grupo, com o clube, com a forma como era tratado, estava fora de casa, estava longe das pessoas que ela gosta, e aquilo limitava, aquilo tolhia a pessoa. Ela não conseguia jogar por causa disso. E aí vai para um outro ambiente e se transforma, né? E se transforma. Então, eu vejo a Juma, eu estou torcendo muito para que a Juma, todo aquele descontrole dela, aquela apatia, fosse exatamente por isso. Não estou me sentindo bem no Flamengo. Então, eu precisava de um lugar novo para me sentir bem e jogar o que eu posso jogar. E isso pode acontecer perfeitamente. Às vezes, não é nem a responsabilidade, é se sentir bem.